telefone tocou às 15h14, um som agudo que rasgou o silêncio do quarto do bebê. Catarina Pereira estava de joelhos no chão, com a sua barriga de 8 meses apoiada nas coxas, enquanto dobrava um minúsculo fato de bebê de um amarelo tão suave que parecia a luz do sol. Sorriu, imaginando o rostinho do seu filho dentro dele. Então, o telefone tocou novamente. Levantou-se com dificuldade, a mão espalmada na parte inferior das costas, e atendeu em alta voz, sem olhar para o número. Estou... A voz do outro lado não era de ninguém que conhecesse. Era um homem com uma voz grave e um tom oficial que lhe arrepiou os pelos dos braços. Senhora Pereira, Catarina Pereira. Sim, sou eu. Falamos da GNR, da Brigada de Trânsito. O seu marido, Diogo Fernandes, sofreu um acidente de viação na A2, no sentido do Algarve. O ar congelou-se nos seus pulmões. O fato de bebê amarelo escorregou-lhe das mãos e caiu no chão. Um acidente. Ele está bem? A pausa do outro lado da linha durou uma eternidade. Ele está vivo, senhora. Foi transportado para o Hospital de São José, mas não estava sozinho. A última frase ficou suspensa no ar, carregada com um peso que ela não conseguiu decifrar de imediato. Não estava sozinho. Claro que não. Certamente estaria com um cliente, talvez a fechar um negócio importante. Diogo era diretor de vendas num concessionário de carros de luxo. Vivia para o trabalho. Com quem estava? Perguntou, a sua voz já um fio. Não temos essa informação no auto, senhora. Apenas que a passageira também deu entrada no hospital. Precisa de vir ao hospital imediatamente. O agente desligou. Catarina ficou ali, de telefone na mão, o olhar fixo no fato de bebê caído. Não estava sozinho. A frase ressoava, adquirindo um contorno novo, mais escuro, mais afiado. Um tremor começou nas suas mãos e percorreu-lhe as pernas. Apoiou-se na cômoda, a respiração entrecortada, ofegante. Não era um cliente. Ela sentiu. Era algo diferente. Sem pensar, pegou na mala, nas chaves do carro e saiu do apartamento, fechando a porta sem a trancar. No elevador, o espelho devolveu-lhe a imagem de uma mulher que mal reconheceu. O rosto pálido, os olhos esbugalhados, a enorme barriga de grávida que parecia um frágil escudo contra o que a esperava. As lágrimas chegaram sem aviso, silenciosas, quentes, enquanto conduzia pelas ruas chuvosas e sofisticadas de Lisboa. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada carro lento à sua frente, um obstáculo insuportável. A frase do agente não a abandonava, martelando junto com o pulso nas suas têmporas. Não estava sozinho. O Hospital de São José era um caos de bips, batas brancas e vozes apressadas. O cheiro a desinfetante invadiu-lhe as narinas, provocando-lhe uma náusea instantânea. Aproximou-se do balcão da recepção com o coração a bater-lhe descontroladamente nas costelas. O meu marido, Diogo Fernandes, teve um acidente. A recepcionista, uma mulher de olhar cansado, digitou o nome no computador sem pressa. Está nas urgências. Ala B. Fale com a enfermeira-chefe no balcão, ao fundo do corredor. Catarina agradeceu com um aceno e caminhou, sentindo os olhares compassivos das pessoas nos corredores. A mulher grávida, a esposa desesperada. Cada passo era pesado. O corredor parecia interminável. No balcão da ala B, esperava uma enfermeira mais velha com uma expressão severa. Catarina Pereira. Sim, o seu marido está estável. Tem uma fratura no braço esquerdo e algumas contusões, mas está consciente. O médico falará consigo em breve. Um alívio tão intenso percorreu o seu corpo que as pernas lhe fraquejaram. Vivo, consciente. Agarrou-se ao balcão para não cair. E a outra pessoa? A que ia com ele? A enfermeira olhou para ela por um segundo, um brilho do que parecia compaixão nos seus olhos. A acompanhante dele está no quarto ao lado. Ferimentos leves. A palavra acompanhante soava estranha, demasiado íntima. A enfermeira estendeu-lhe uma prancheta com um formulário de admissão.
Preciso que assine aqui, por favor. Catarina pegou na caneta, mas os seus olhos desviaram-se para o topo da página. Ali estava o nome do seu marido, escrito com a letra apressada de algum profissional de saúde. Paciente: Diogo Fernandes, box 14. Acompanhante: Beatriz Rodrigues. O nome atingiu-a como um soco no estômago. O ar foi-lhe roubado dos pulmões. Não podia ser. Beatriz Rodrigues, a vizinha do 4 grau A, a instrutora de yoga com um sorriso doce e um marido tranquilo, a mulher que 3 dias antes tinha batido à sua porta para lhe oferecer um frasco de compota caseira e perguntar, com olhos brilhantes, se já sentia muito os pontapés do bebê. A mesma Beatriz que lhe tinha pegado na mão e dito: vai ser uma mãe incrível, Catarina. Tenho uma admiração imensa por ti. O sangue fugiu-lhe do rosto. A prancheta escorregou-lhe dos dedos e bateu no chão com um ruído seco. O som dos monitores cardíacos, uma chamada para um médico pelo altifalante, o choro de uma criança algures no corredor, tudo se fundiu num zumbido agudo e distante. Levou a mão à barriga, um gesto instintivo de proteção, e os joelhos cederam. Caiu ali mesmo, no meio do corredor do hospital, com o mundo reduzido àquele nome escrito num formulário. Beatriz, a vizinha, a amiga, a amante. O chão estava frio e duro sob os seus joelhos. Por um momento, o mundo reduziu-se a essa sensação. O frio a trespassar as calças de ganga, a pressão nos ossos, a dor surda que era um eco distante da verdadeira dor que se instalava no seu peito. A enfermeira aproximou-se, a sua voz preocupada atravessando o zumbido nos seus ouvidos. Senhora? Senhora, está bem? Alguém a ajudou a levantar-se. Umas mãos firmes sob os seus braços guiaram-na até uma cadeira de plástico desconfortável contra a parede. Sentou-se, mas o seu corpo não parecia seu. Era uma casca pesada e oca, com um peso morto na barriga que, pela primeira vez, não era o seu filho, mas o peso da traição. Beatriz Rodrigues. O nome era um veneno a espalhar-se pelas suas veias. Cada memória, cada interação com a vizinha, reconfigurava-se agora sob uma luz doentia e cruel. As visitas inesperadas com a desculpa de pedir uma chávena de açúcar, as conversas no elevador onde Beatriz encontrava sempre uma maneira de perguntar por Diogo, pelo seu trabalho, pelas suas viagens. Ele deve trabalhar imenso. Coitadinho. Tens de cuidar muito dele, Catarina. A frase que antes soara a solidariedade feminina era agora uma zombaria, uma facada disfarçada. A memória mais nítida e dolorosa veio depois. Um domingo, há 2 meses, no churrasco do terraço do prédio, uma reunião de vizinhos. Catarina estava sentada, cansada pela gravidez avançada, enquanto Diogo estava na grelha com os outros homens. Beatriz aproximou-se, sentou-se ao seu lado e pousou uma mão na sua barriga. "Posso sentir?" perguntou com uma doçura que agora lhe dava náuseas. E depois, com o olhar fixo no dela, disse: "É uma ligação tão mágica, não é? Entre mãe e filho. Nada pode quebrar isso." Ali, sentada no corredor estéril do hospital, Catarina compreendeu a profundidade daquela mentira. Não era apenas um caso, um deslize. Era uma performance, uma peça cruel encenada debaixo do seu nariz, no lugar a que chamava lar. A vizinha não queria ser sua amiga. Queria um lugar na primeira fila para observar a sua vida, talvez para se comparar, talvez por puro sadismo. Cada pergunta sobre a gravidez, cada conselho sobre vitaminas e enjoos matinais não era empatia, era recolha de informação. Era uma forma de sondar o terreno, de saber quão alheia estava a esposa grávida ao mundo de mentiras que o seu marido estava a construir. Um médico jovem, com óculos de armação fina e expressão séria, parou à sua frente. "Senhora Pereira, sou o doutor Carvalho, o médico de serviço. O seu marido está fora de perigo. A fratura do rádio distal no braço esquerdo precisará de imobilização, mas não há danos neurológicos. Ele teve sorte." A palavra sorte soou como um insulto.
Sorte por estar vivo para enfrentar a destruição que tinha causado. Posso vê-lo? Perguntou Catarina com uma voz irreconhecível. O médico hesitou. Ele está sedado agora por causa da dor. E a outra paciente está no mesmo quarto de observação. Talvez seja melhor esperar um pouco. Não, disse Catarina com uma firmeza que a surpreendeu. Quero vê-lo agora. O médico observou-a. O olhar profissional a tentar decifrar o que havia por trás daquela fria determinação. Viu a barriga proeminente, o rosto pálido, os olhos que já não derramavam lágrimas, mas continham uma tempestade. Assentiu. Está bem. Por aqui. O quarto de observação estava separado do corredor apenas por uma cortina verde. O médico abriu-a e a cena revelou-se. 2 camas, uma ao lado da outra. À direita, Diogo, com o braço esquerdo envolto numa tala branca, o rosto arranhado, os olhos fechados sob o efeito dos sedativos. Mesmo inconsciente, a sua expressão parecia culpada. Na cama da esquerda, a menos de 2 metros dele, estava Beatriz. Tinha uma ligadura na testa, perto da linha do cabelo, e olhava para o teto com os olhos vidrados. Não a viu entrar. Estava perdida no seu próprio mundo de dor e consequências. Catarina ficou gelada à entrada, uma estátua de gelo. O ar tornou-se denso, pesado, difícil de respirar. Ali estavam eles juntos, a prova viva, lado a lado, da mentira que definia a sua vida. O homem com quem partilhava a cama, os sonhos, o futuro filho e a mulher que lhe oferecia compota caseira e conselhos maternais. A intimidade daquela cena era mais devastadora do que qualquer confissão. Não eram apenas amantes, partilhavam um acidente, uma cama de hospital, um destino. Eram uma unidade, e ela era a estranha, a peça que não encaixava naquela equação de traição. Foi então que Beatriz virou lentamente a cabeça, e os seus olhos encontraram os de Catarina. O reconhecimento foi instantâneo, seguido de uma onda de pânico que desfigurou as suas feições. Os lábios de Beatriz entreabriram-se, mas não saiu nenhum som. Era um peixe fora de água, a boquejar pelo ar que a verdade lhe tinha roubado. O medo no seu rosto era feio, desprovido de qualquer dignidade. Não havia remorso ali, apenas o terror de ser descoberta. Naquele olhar, Catarina não viu a vizinha sorridente, a instrutora de yoga, a amiga. Viu uma predadora encurralada. Catarina não desviou o olhar. Manteve o contato visual, sentindo uma força fria e cortante a apoderar-se dela. Não havia espaço para o choro, nem para os gritos, nem para o desespero que a tinha consumido minutos antes. Havia apenas uma clareza brutal. Deu um passo para dentro do quarto e depois outro. Cada movimento era deliberado, pesado. Parou junto à cama de Diogo, sem olhar para ele. Os seus olhos permaneceram fixos em Beatriz. Não estava sozinho, disse Catarina, a sua voz baixa, mas a ressoar no silêncio da sala. Repetiu as palavras do agente, devolvendo-as à sua origem. A frase atingiu Beatriz com a força de uma bofetada. A mulher encolheu-se, desviando o olhar para o lençol branco, como se pudesse esconder-se ali. Catarina, começou ela. A voz um sussurro quebrado. Não, cortou Catarina, o seu tom gélido. Não te atrevas a dizer o meu nome. O silêncio que se seguiu só foi quebrado pelo bip rítmico do monitor cardíaco de Diogo. Um som constante e mecânico que marcava o tempo daquela nova e terrível realidade. Catarina virou-se e olhou para o seu marido pela primeira vez. O homem que amava ou que pensava amar. O pai do seu filho. O seu rosto, mesmo em repouso, parecia o de um estranho. Os traços que conhecia tão bem, que beijava todas as manhãs, estavam agora manchados pela mentira. Estendeu a mão, mas parou a centímetros do rosto dele. Já não havia direito ao toque. O que tinham construído tinha se estilhaçado na A2, dentro de um carro de luxo, com a vizinha no lugar do passageiro. Afastou-se da cama, o corpo rígido.
A adrenalina que a tinha mantido de pé começava a desvanecer-se, dando lugar a um esgotamento profundo que lhe vinha da planta dos pés. A barriga pesava-lhe e uma dor aguda na parte inferior das costas fê-la suster a respiração. O bebê mexeu-se, um pontapé forte, como se protestasse contra a angústia que o rodeava. Pousou a mão sobre o abdômen, um gesto de proteção, e nesse instante de aliança soube que eram eles os dois agora. Apenas eles. Virou-se para sair, mas parou à porta. Havia mais uma coisa a fazer, uma última peça a mover naquele tabuleiro de dor. Tirou o telemóvel da mala, as mãos a tremer ligeiramente. Procurou o contacto que só tinha usado uma vez para confirmar a presença naquele churrasco do prédio. Tiago Rodrigues, o marido de Beatriz. O engenheiro civil, tranquilo e de poucas palavras, que parecia estar sempre na sombra da sua esposa sociável e sorridente. Um homem honesto e trabalhador que, tal como ela, estava prestes a ver o seu mundo virado do avesso. Sentiu uma pontada de hesitação. Estava prestes a detonar a vida de outro ser humano. Mas a imagem de Beatriz e Diogo, lado a lado nas camas, apagou qualquer vestígio de dúvida. A verdade, por mais brutal que fosse, precisava de ser completa. A mentira deles tinha criado duas vítimas, e as vítimas mereciam saber. Respirou fundo, saiu do quarto e caminhou novamente pelo corredor, procurando um canto mais isolado, perto de uma janela que dava para um pátio interior. A noite já caía sobre Lisboa, fria e indiferente. Marcou o número. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era mais uma batida na contagem decrescente para a detonação. Catarina encostou a testa ao vidro frio da janela, vendo a escuridão engolir o pátio do hospital. Perguntou a si mesma o que estaria Tiago a fazer naquele preciso momento. Talvez a ver as notícias, talvez a preparar um jantar solitário, à espera que a sua mulher voltasse da aula extra de yoga ou do encontro com as amigas. A banalidade da mentira era o que a tornava tão sórdida. Não estava apenas a destruir um casamento, estava a rasgar o tecido da normalidade para um homem que, até aquele instante, provavelmente acreditava viver uma vida comum e segura. Finalmente, atenderam a chamada. A voz do outro lado era exatamente como se lembrava. Baixa, um pouco cansada, sem inflexões. Olá. Catarina engoliu em seco, o sabor metálico da adrenalina na boca. Precisava de ser direta, clínica. Qualquer traço de emoção na sua voz poderia ser mal interpretado como histeria ou confusão. Tiago? Sou a Catarina, do 5 grau B. Houve uma breve pausa, o tempo para ele processar quem lhe estava a ligar àquela hora. A vizinha grávida de baixo. Catarina? Aconteceu alguma coisa? A preocupação na sua voz era genuína, provavelmente imaginando um problema com a sua gravidez, uma urgência. A ironia era quase insuportável. Tens de vir ao hospital de São José. Agora, disse ela. As palavras saíram firmes, quase mecânicas. É por causa da Beatriz. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Catarina já tinha ouvido. Não era uma pausa para pensar. Era um vazio denso, pesado, onde todas as possibilidades terríveis floresciam ao mesmo tempo. Quase podia ouvi-lo do outro lado, a juntar as peças do puzzle, a chamada da vizinha, o nome do hospital, a urgência, a ausência da sua mulher para lhe dar a notícia. Em segundos, o castelo de cartas da sua confiança começava a desmoronar-se. Não precisou de dizer mais nada. A omissão era a mensagem. Quando ele finalmente falou, a sua voz era irreconhecível. O tom baixo e cansado tinha desaparecido, substituído por algo seco, duro como pedra. Estou a caminho. A chamada terminou. Sem perguntas, sem pedir detalhes. A ausência de perguntas foi a confirmação mais aterradora de todas. Talvez, no fundo, ele já soubesse. Talvez a semente da dúvida já estivesse plantada, apenas à espera da chuva torrencial da verdade para germinar.
Homens como Tiago, calados e observadores, muitas vezes veem mais do que aparentam. Ele não perguntou o que tinha acontecido porque a pergunta que realmente importava era: com quem? E a resposta, que talvez ele já suspeitasse, não viria de um acidente de trabalho ou de um assalto. Viria de algo muito mais íntimo e podre. Catarina guardou o telemóvel e voltou para a cadeira de plástico, o seu corpo a pesar agora 1 tonelada. A chamada tinha drenado a sua última gota de força. Sentia-se cúmplice e vítima, a mensageira do apocalipse e uma das suas sobreviventes. O tempo começou a arrastar-se. Cada minuto era uma pequena eternidade. Observava o movimento no corredor. Enfermeiras a correr, famílias a chorar, médicos com expressões impenetráveis. Um microcosmo de dor e alívio. E ela estava ali, no epicentro do seu próprio drama privado, à espera que o próximo ato começasse. Pensou no seu filho. A sua mão voltou instintivamente para a barriga, um porto seguro no meio do naufrágio. Ele deu outro pontapé, mais suave desta vez, como se sentisse o seu esgotamento. Naquele momento, uma decisão formou-se na sua mente, clara e inabalável. Aquela criança não cresceria num lar construído sobre os escombros de uma mentira. Não teria um pai cuja integridade era uma farsa, uma mãe que se diminuísse para caber num casamento desfeito. Aquele pontapé não era apenas um movimento fetal. Era um lembrete de que havia uma vida a depender da sua força, da sua coragem. A dor da traição era imensa, mas o amor por aquele ser que ainda não conhecia era maior. E seria esse amor que a guiaria para fora dali. 25 minutos depois, ela viu-o. Tiago Rodrigues apareceu ao fundo do corredor, a caminhar com uma urgência contida. Não parecia desesperado, mas havia uma rigidez nos seus ombros e uma intensidade no seu passo que denunciavam a tempestade interior. Os seus olhos examinaram a área e encontraram-na. Aproximou-se. O seu rosto, uma máscara impenetrável. De perto, ela pôde ver. Os seus olhos, normalmente tranquilos, estavam escuros, e uma pequena veia pulsava na sua têmpora. Ele não precisava de explicações. O seu olhar já dizia que algo fundamental dentro dele se tinha estilhaçado. "Onde é que ela está?" perguntou ele. A voz, um sussurro rouco. Catarina apenas se levantou e acenou na direção da cortina verde. Não foram precisas palavras. Eram agora aliados improváveis, unidos pela mesma traição, a caminhar juntos para o epicentro do desastre. Sentiu uma estranha e sombria camaradagem com aquele homem que mal conhecia. Ambos tinham sido enganados pelas duas pessoas que deveriam ter protegido os seus corações. Seguiu-o, parando um passo atrás enquanto ele abria a cortina. A cena era a mesma. Diogo, ainda sedado, um monumento à sua própria fraqueza. E Beatriz, que agora estava sentada na cama, com as pernas penduradas para o lado como se fosse levantar-se. Olhou para a entrada, à espera de ver Catarina novamente, mas o seu rosto descompôs-se quando viu Tiago ali, de pé, a sua expressão uma sentença. O ar no quarto ficou rarefeito. O bip do monitor de Diogo parecia zombar da cena. Um metrônomo indiferente para o fim de 2 casamentos. Beatriz levou a mão à boca, um soluço seco a escapar dos seus lábios. O pânico nos seus olhos era total. Olhou de Tiago para Catarina, de pé logo atrás dele, e a compreensão da aliança entre os dois traídos atingiu-a com toda a força. Não havia para onde fugir. Tiago deu um passo em frente, o corpo tenso como um cabo de aço. Olhou para a sua mulher, depois para o homem adormecido na cama ao lado, e a ligação entre os dois factos solidificou-se diante dos seus olhos. A incredulidade no seu rosto era dolorosa de ver. "Beatriz, o que é isto?" perguntou ele, a voz a quebrar pela primeira vez. Não era uma pergunta sobre o acidente. Era sobre tudo. Sobre eles os dois ali, juntos, num quarto de hospital. Sobre as noites em que ela chegava tarde, as chamadas misteriosas, a distância subtil que se tinha instalado entre eles. Beatriz,
começou a chorar. Um choro desesperado, feio, de alguém apanhado sem mais desculpas. Foi um erro, Tiago. Um erro. Gaguejou entre soluços, as palavras clichés a soarem ocas e patéticas. Não é o que estás a pensar. Mas era exatamente o que ele estava a pensar. A sua negação era um insulto à sua inteligência. Tiago não respondeu. Continuou apenas a olhá-la, o seu silêncio mais acusador do que qualquer grito. Os seus olhos desviaram-se então, pousando em Catarina. Havia uma pergunta silenciosa no seu olhar, uma busca por confirmação. Catarina apenas susteve o olhar, um aceno quase imperceptível. Sim, é exatamente isto. Os dois. Catarina permaneceu imóvel perto da porta, uma observadora silenciosa da ruína que ela mesma tinha posto em marcha. Não sentiu prazer nem vingança. Sentiu apenas um vazio gelado. Ver a dor de Tiago era como olhar para o seu próprio reflexo num espelho partido. Viu a mesma humilhação, a mesma incredulidade, a mesma sensação de ter sido feita de parva. A mulher que pedia conselhos de gravidez, que fingia admiração, estava ali a chorar por ser descoberta com o marido de outra. E então, um detalhe subtil, em que não tinha reparado antes, saltou-lhe à vista. A forma como Beatriz estava sentada, a maneira como as suas mãos repousavam instintivamente sobre o seu próprio abdômen. Uma suspeita terrível, improvável, começou a formar-se na mente de Catarina. Uma suspeita que tornava toda a situação em algo ainda mais grotesco e complexo. O olhar de Catarina aguçou-se, fixando-se no gesto quase inconsciente de Beatriz. A sua mão, que antes gesticulava em desespero, repousava agora protetoramente na parte inferior do seu abdômen. Era um movimento que Catarina conhecia intimamente, um reflexo que se tinha tornado parte dela nos últimos meses. O cérebro de Catarina, já sobrecarregado, começou a ligar pontos que antes pareciam aleatórios. As incessantes perguntas de Beatriz sobre o primeiro trimestre, a curiosidade sobre as vitaminas pré-natais, a conversa sobre nomes de bebés que Beatriz iniciou no elevador, disfarçando-a de interesse casual nas escolhas de Catarina. Na altura, parecia apenas uma mulher fascinada pela gravidez de outra. Agora, sob a luz cruel e fluorescente do hospital, adquiria um significado novo e monstruoso. A mulher que pedia conselhos de gravidez estava grávida. A revelação não veio como um raio, mas como uma infiltração de água gelada, lenta e paralisante. O ar pareceu ainda mais rarefeito. O choro de Beatriz, as palavras quebradas de Tiago, o bip constante do monitor, tudo se tornou ruído de fundo perante o zumbido ensurdecedor daquela nova verdade na sua mente. Olhou para a barriga de Beatriz, oculta pela larga camisa do hospital. Não havia um volume, evidente como o seu, mas havia uma certa plenitude, uma postura que ela reconheceu. Era o início. O segredo que Beatriz guardava não era apenas um caso, era uma consequência. Tiago, imerso na sua própria dor, não se apercebeu do foco do olhar de Catarina. Deu outro passo em direção à sua mulher, a raiva a começar a superar o choque. Um erro, repetiu ele, a sua voz baixa e perigosa. Um erro é enganar-te na saída da autoestrada, Beatriz. Um erro é esquecer-te de pagar uma conta. Estar num carro fora da cidade com o marido da vizinha. Isso não é um erro, é uma escolha que tens feito todos os dias. Cada palavra era um golpe. Beatriz encolheu-se, o rosto sulcado de lágrimas. Não foi assim. Eu ia contar-te. Mentiu. A sua voz fraca, à procura de qualquer boia de salvação no meio do naufrágio. Contar-me o quê? Pressionou Tiago, a sua voz a subir de volume. Que me estavas a trair? Ou ias esperar que ele deixasse a mulher grávida para me dares a notícia? A menção da gravidez de Catarina ficou a pairar no ar. Tiago olhou para Catarina por um segundo, e pela primeira vez a dimensão completa da crueldade da situação pareceu atingi-lo.
Não era apenas uma traição entre dois casais. Era uma traição contra uma mulher no seu momento mais vulnerável. A sua expressão endureceu ainda mais. O desprezo a substituir a raiva. Foi nesse momento que Diogo começou a mexer-se na cama ao lado. O sedativo estava a perder o efeito. Gemeu, um som baixo e gutural, e os seus olhos abriram-se lentamente, a piscar para se ajustarem à luz. A sua primeira visão foi o teto branco. A segunda, quando virou a cabeça, foi o seu mundo a desmoronar-se. Viu Beatriz a chorar. Viu Tiago de pé ali, tenso como um animal prestes a atacar. E finalmente viu Catarina, imóvel perto da porta, o seu rosto uma tela em branco onde ele podia projetar toda a sua culpa. Catarina, sussurrou ele, o nome a sair com dificuldade. Catarina não respondeu. Apenas o observou, o seu olhar vazio, desprovido de qualquer emoção que ele pudesse reconhecer. Onde esperava ver fúria ou lágrimas, encontrou apenas o nada, e esse nada era infinitamente mais assustador. A presença de Diogo, agora consciente, mudou a dinâmica do quarto. Tiago virou-se para ele. Um novo alvo para a sua fúria. Tu, disse ele, a voz carregada de nojo. Entraste na minha casa, apertaste-me a mão, comeste a minha mesa, e pelas minhas costas estavas com a minha mulher. Diogo tentou sentar-se, mas a dor no braço fê-lo recuar com uma careta. Tiago, calma, vamos conversar. Começou ele, usando o tom apaziguador de diretor de vendas que tantas vezes o tinha salvo. Mas ali, naquele contexto, soou patético. Conversar? Tiago riu, um som seco e sem humor. Não há nada para conversar. A cena aqui fala por si mesma. Virou-se novamente para Beatriz, o foco a voltar para a fonte da sua dor. Acabou, Beatriz. Pega nas tuas coisas. Não quero voltar a ver-te. Foi então que o desespero de Beatriz atingiu o seu ponto máximo. A ameaça de perder tudo, o marido, a casa, a estabilidade fê-la jogar a sua última e mais terrível carta. Não podes fazer isto, gritou ela, a sua voz estridente. Tiago, eu estou grávida. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto, tão profundo que o bip do monitor pareceu gritar. Tiago ficou gelado, a cabeça a virar-se lentamente na direção dela, a expressão de incredulidade total. Diogo, na outra cama, arregalou os olhos, o choque estampado no seu rosto. Ele também não sabia. Essa era uma parte do segredo que Beatriz tinha guardado só para si. Catarina fechou os olhos por um instante. Então, era verdade. A suspeita tinha se confirmado da maneira mais brutal possível. Sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés, mas o seu corpo não se moveu. A adrenalina voltou com toda a força, uma onda de energia fria que a manteve de pé, a observar o ato final daquela tragédia. Tiago olhou para a barriga de Beatriz, depois novamente para o seu rosto. A sua mente trabalhava furiosamente, a tentar processar a informação, a tentar encaixá-la na linha do tempo da traição. Grávida, repetiu ele. A palavra estranha na sua boca. Um brilho de algo que poderia ter sido alegria noutras circunstâncias brilhou nos seus olhos, mas foi imediatamente extinto pela dúvida venenosa. Olhou para Diogo, depois novamente para Beatriz. A pergunta não precisou de ser formulada. Estava estampada em cada músculo tenso do seu rosto. É teu, Tiago. Claro que é teu, disse Beatriz apressadamente, a voz a patinar na ânsia de o convencer. Nós estávamos a tentar, lembras-te? É teu, juro-te. Mas o juramento soou falso. A semente da desconfiança, uma vez plantada, era uma erva daninha impossível de arrancar. O facto de ela ter escondido a gravidez, até aquele momento de desespero, era a prova de que algo estava errado. Não tinha partilhado a notícia com alegria. Usava-a como um escudo, uma arma de chantagem emocional. Diogo, por sua vez, estava pálido. Olhava para Beatriz, para a sua barriga, depois para Catarina. A sua expressão era uma mistura de choque, confusão e medo abjeto.
A sua aventura sem consequências tinha acabado de adquirir uma complicação que ele nunca imaginou. Um filho, talvez o seu filho, a crescer no ventre da mulher de outro homem, enquanto a sua própria mulher carregava o seu herdeiro legítimo. A simetria doentia. Catarina observava a cena, sentindo-se estranhamente distante, como se visse um filme. Viu as peças a mover-se, os laços a quebrarem-se, as mentiras a sobreporem-se a outras mentiras. Viu a armadilha que Beatriz tinha construído para si mesma ao tentar reter o marido com a notícia da gravidez. Apenas tinha acendido o rastilho de uma bomba muito maior, a paternidade. Tiago não disse mais nada. Olhou uma última vez para a mulher que chorava na cama, depois para o homem que era a causa da sua ruína. Havia derrota nos seus olhos, a amarga aceitação de que já nada se podia salvar. Virou-se, o seu corpo a mover-se com a rigidez de um homem muito mais velho, e caminhou para a porta. Passou por Catarina sem a olhar, mas por um segundo seus ombros descaíram, e ela sentiu o peso da dor partilhada entre eles. Depois, ele foi-se embora, deixando para trás o silêncio e os destroços de duas vidas. No quarto, ficaram os três. O triângulo amoroso agora exposto em toda a sua sordidez. Beatriz soluçava baixinho. Diogo olhava para o vazio, o seu braço partido a menor das suas dores. E Catarina. Catarina finalmente moveu-se, caminhou lentamente até a cama de Diogo. Ele levantou os olhos para ela, a súplica evidente no seu rosto. Catarina. Perdoa-me, por favor. Eu posso explicar. Ela olhou para ele não com ódio, mas com uma espécie de curiosidade clínica, como um cientista a observar um espécime. Explicar o quê, Diogo? Perguntou ela, a sua voz calma, nivelada. Que me enganaste, ou que me enganaste com a vizinha que fingia ser minha amiga? Ou talvez queiras explicar como tiveste o descaramento de fazer isto enquanto eu carrego o teu filho. E agora há isto. O seu olhar moveu-se para Beatriz, que se encolheu sob o peso daquela atenção. Destruíste a nossa família, continuou Catarina, a sua voz ainda baixa, mas cada palavra a cortar o ar. Destruíste tudo o que construímos. E para quê? Para alguém que está grávida e nem sequer parece ter a certeza de quem é o pai. Não esperou por uma resposta. Não havia resposta que pudesse consertar aquilo. Virou-se e saiu do quarto, deixando os dois amantes para trás, a sós com as ruínas das suas escolhas. No corredor, não parou. Continuou a caminhar, passando pela recepção, através das portas de vidro automáticas, até que o ar frio da noite de Lisboa lhe bateu no rosto. Respirou fundo. O ar gelado queimou-lhe os pulmões, mas limpou-lhe a mente. Já não havia mais lágrimas. Havia apenas uma resolução, fria e dura como o aço. Aquela era a última vez que se permitiria ser uma vítima naquela história. A partir daquele momento, ela seria a arquiteta do seu próprio futuro e da sua própria justiça. As portas de vidro do hospital fecharam-se atrás de Catarina, abafando o caos de bips e vozes e deixando-a no silêncio frio da noite. Não foi diretamente para o carro. Em vez disso, caminhou até um banco de cimento vazio sob a luz amarelada de um candeeiro e sentou-se. O frio da pedra infiltrou-se através do tecido das suas calças, mas ela mal o sentiu. O seu corpo estava dormente, uma couraça protetora em redor do turbilhão de pensamentos e da dor aguda que se recusava a transformar-se em lágrimas. Não choraria, não ali. Chorar era uma libertação, e ela sentia que se começasse, não conseguiria parar. Precisava da sua força intacta. Ficou sentada ali por um tempo que não conseguiu medir, a observar os carros a passar na avenida, cada um contendo um universo de histórias que desconhecia. Pessoas a voltar para casa, para suas famílias, para suas vidas normais. A palavra normal parecia agora pertencer a uma língua estrangeira. A sua vida tinha se bifurcado num antes e num depois, e a fronteira era um quarto de hospital com 2 camas e uma mentira exposta.
A frase que tinha dito a Diogo ressoava na sua mente. Destruíste a nossa família. Mas enquanto a dizia, apercebeu-se de uma verdade mais profunda. Uma família construída sobre alicerces tão frágeis, tão suscetível à primeira tempestade, talvez já estivesse partida muito antes do colapso final. A traição não foi o terremoto. Foi apenas o abalo que revelou as fendas que ela, na sua felicidade confiante, se tinha recusado a ver. As memórias dos últimos meses começaram a alinhar-se de uma nova maneira, como peças de um puzzle reordenadas para formar uma imagem grotesca. As viagens de negócios de Diogo ao fim de semana que ele justificava como essenciais para atingir os objetivos. As vezes em que chegou tarde a casa, a cheirar a um perfume que não era o dela e disse que era de uma cliente num test drive. A distância subtil, o telemóvel agora sempre virado para baixo na mesa de cabeceira, a irritabilidade quando ela lhe perguntava pelo seu dia. Cada um desses pequenos sinais, que ela tinha descartado como estresse do trabalho ou paranoia de grávida sensível, revelava-se agora como bandeiras vermelhas que tinha ignorado. Não só a tinham enganado, ela, na sua confiança cega, tinha permitido que o engano florescesse. A porta do hospital abriu-se novamente e uma enfermeira que ela reconheceu do corredor aproximou-se com cautela. Senhora Pereira, está bem? Não devia estar aqui fora com o frio. Catarina levantou o olhar. Vou já embora. Só precisava de 1 minuto. A enfermeira hesitou, a compaixão profissional a lutar contra o desejo de não se intrometer. O seu marido está a perguntar por si. Está bastante alterado. Catarina sentiu uma onda de repulsa. Alterado. Ele estava alterado, como se o seu bem-estar fosse, de alguma forma, uma prioridade. Diga-lhe que fui para casa, respondeu ela, a sua voz firme. E a outra paciente, continuou a enfermeira baixando a voz. O marido dela voltou. Estão a falar com a assistente social agora. A notícia atingiu-a com uma curiosidade mórbida. Tiago tinha regressado. O homem que tinha saído dali desfeito, sem olhar para trás, tinha voltado ao epicentro da dor. Talvez por responsabilidade, talvez para um encerramento formal, ou talvez por causa daquela terrível palavra que Beatriz tinha lançado ao ar, grávida. Um filho, mesmo um cuja origem era duvidosa, criava um vínculo que não se podia quebrar com um simples virar de costas. Impulsionada por um impulso que não compreendeu totalmente, Catarina levantou-se. Não iria para casa. Ainda não. Havia um último capítulo a presenciar naquela noite. Voltou a entrar no hospital, mas não para a ala das urgências. Seguiu a direção que a enfermeira tinha indicado com o olhar, para uma pequena sala de espera, perto do gabinete dos serviços sociais. De uma distância segura, oculta pela arquitetura impessoal do corredor, pôde ver a cena através de uma janela de vidro. Tiago estava sentado numa cadeira, o corpo inclinado para a frente, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Beatriz estava noutra cadeira em frente a ele, e entre eles, uma mulher de aspecto cansado, a assistente social, tentava mediar o impossível. A voz de Beatriz era um murmúrio suplicante, inaudível através do vidro. Gesticulava, chorava, apontava para a sua própria barriga, e foi ali, naquela sala estéril sob a luz fria, que as últimas camadas da verdade foram despidas. Mais tarde, um médico amigo da família, a quem Catarina contactou num momento de lúcida desesperação, contar-lhe-ia os detalhes do que foi dito naquela sala. A confissão de Beatriz, extraída sob a pressão da perda iminente, foi uma mistura patética de meias-verdades e manipulação. Admitiu que o caso com Diogo não era novo. Tinham tido uma breve relação anos antes, pouco depois de se mudarem para o prédio, algo que ambos concordaram em terminar. Mas a chama, segundo ela, reacendeu-se há alguns meses. E o detalhe mais cruel, a punhalada final na confiança de Tiago, foi a cronologia. Confessou que o reencontro com Diogo ocorreu depois de descobrir que estava grávida. O filho, jurou e perjurou, era de Tiago.
A concessão tinha ocorrido durante um período em que estavam a tentar ativamente, uma última tentativa de salvar um casamento que já se desmoronava em silêncio. Mas ao descobrir-se grávida, em vez de se aproximar do marido, sentiu pânico, asfixia e procurou em Diogo uma válvula de escape, uma dose de adrenalina e atenção que sentia que lhe faltava em casa. Não o amava, disse ela a Tiago. Foi uma fraqueza, um erro estúpido, uma busca por se sentir desejada num momento de insegurança. Continuou a vê-lo, mesmo carregando o filho de outro homem, porque era mais fácil viver a emoção da mentira do que enfrentar a realidade do seu casamento moribundo. 2 casamentos, 2 lares, 2 mentiras entrelaçadas pela inconsequência de 2 pessoas que só pensaram em si mesmas. Diogo, à procura de emoção fora de um casamento com uma esposa grávida. Beatriz, usando o amante como um penso rápido para as feridas da sua própria relação, enquanto carregava um filho que merecia mais. Não eram amantes trágicos. Eram apenas pessoas egoístas que, para satisfazer um desejo momentâneo, não hesitaram em arriscar a estrutura de 4 vidas e de 2 crianças por nascer. Catarina, a observar de longe, sentiu o último resquício de sentimento por Diogo transformar-se em cinzas. Já não era dor nem raiva, era um desprezo profundo e amargo. Ele não a tinha traído por um grande amor, por uma paixão avassaladora que o redimisse numa tragédia romântica. Tinha-a traído por tédio, por vaidade, pela emoção barata de uma aventura com a vizinha casada. Tinha trocado a família que estavam a construir, a santidade do nascimento do seu filho, por um caso requentado e sórdido, com uma mulher que o usava como passatempo. Viu Tiago levantar-se. Não disse uma palavra. Apenas olhou para Beatriz, um olhar longo e vazio que pareceu atravessar. Era o olhar de um homem que contempla as ruínas da sua própria casa, sabendo que não há uma única viga que se possa salvar. Depois, virou-se e saiu da sala, atravessando a porta principal do hospital e desaparecendo na noite. Desta vez, para sempre. Não olhou para trás. Catarina também se virou e foi embora. Não havia mais nada para ver ali. A destruição estava completa. Conduziu para casa em piloto automático, a mente estranhamente silenciosa. O apartamento, antes um santuário, parecia agora a cena de um crime. Cada objeto, cada fotografia na parede, cada móvel que escolheram juntos era uma testemunha da mentira. Entrou no quarto do bebê. O fato de bebê amarelo ainda estava no chão. Apanhou-o. A suavidade do tecido nas suas mãos era a única coisa real num mundo que se tinha tornado um pesadelo. Não desmontaria aquele quarto. Iria terminá-lo, sozinha. Na manhã seguinte, a primeira chamada que fez foi para um advogado. A segunda, para uma agência imobiliária. A terceira, para uma empresa de mudanças. Agiu com uma eficiência fria e metódica, como se estivesse a gerir um projeto de arquitetura, não a demolição da sua própria vida. Cada decisão era um passo para longe dele, para longe daquele prédio, para longe da mulher do 4 grau A. A Diogo deram alta ao fim da tarde. Ligou a Catarina dezenas de vezes, mas ela não atendeu. Depois, apanhou um táxi para casa, provavelmente à espera de a encontrar, pronto para usar o seu charme, as suas desculpas, as suas promessas vazias. Mas, quando abriu a porta do apartamento do 5 grau B, encontrou-o quase vazio. Caixotes empilhados nos cantos, espaços em branco nas paredes, onde antes pendiam quadros, o eco de uma vida que já não existia. Sobre a mesa de centro de vidro, o único móvel que restava na sala, havia um envelope pardo. O seu nome, Diogo, estava escrito com a caligrafia elegante de Catarina. Com as mãos a tremer, o seu braço bom a lutar contra a tipóia que imobilizava o outro, abriu-o. Dentro não havia nenhuma carta de ódio ou de dor. Havia apenas 3 coisas. A primeira era uma cópia do auto do acidente que o advogado de Catarina já tinha conseguido, onde se destacava a causa.
excesso de velocidade em pavimento molhado. A segunda era uma cópia da última ecografia do seu filho, a imagem a preto e branco de um perfil perfeito, uma vida a pulsar, alheia à sordidez do seu pai. E a terceira era uma pequena nota com uma única frase: enquanto tu mentias, eu aprendi a viver. Não havia assinatura. Não era necessária. Diogo ficou de pé no meio da sala vazia, a olhar para aqueles 3 pedaços de papel. A prova da sua imprudência, a imagem da sua perda e a declaração de independência dela. Não teve coragem de tocar na ecografia. Apenas se deixou cair no chão, no meio do vazio, e o peso de tudo o que tinha perdido finalmente o esmagou. O divórcio foi um processo rápido e brutalmente eficiente. Catarina instruiu o seu advogado a não negociar, apenas a executar. Não queria nada mais do que o que lhe pertencia por direito e a sua liberdade. Enquanto os papéis avançavam, instalou-se num apartamento arrendado numa zona tranquila da cidade, um bairro com ruas arborizadas e ar de recomeço. O espaço era mais pequeno, mais simples, mas cada centímetro quadrado era seu. Não havia memórias de Diogo impregnadas nas paredes, nem o risco de se cruzar com Beatriz no elevador. Era território neutro, uma tela em branco. Com uma calma que a surpreendeu, começou a montar o quarto do bebê. Pintou as paredes de um cinzento suave, montou o berço com as suas próprias mãos, seguindo o manual de instruções com uma concentração quase meditativa. Cada parafuso apertado, cada peça encaixada, era um ato de construção, uma afirmação da sua capacidade de criar e sustentar uma vida sozinha. Não sentia a falta de Diogo. Na verdade, a solidão era produtiva, silenciosa, permitindo-lhe conectar-se com uma força que não sabia que possuía. O quarto ficou pronto numa semana, um ninho de paz e promessas, construído não sobre os restos de uma família, mas sobre os alicerces sólidos de uma mulher a redescobrir-se a si mesma. As notícias dos outros chegaram em fragmentos, através de conhecidos comuns e da inevitável rede de boatos do antigo prédio. A Beatriz deram alta 2 dias depois de Diogo. Tiago, fiel à sua palavra, não estava lá para a ir buscar. Pediu o divórcio e, num ato de fria piedade, exigiu um teste de ADN pré-natal. O resultado, que chegou semanas depois, foi o último prego no caixão daquele casamento. O filho era efetivamente seu, mas a confirmação biológica não mudou nada. A traição da confiança tinha sido demasiado profunda. Tiago concordou em cumprir todas as suas obrigações como pai, mas deixou claro que o casamento estava morto e enterrado. Beatriz, agora uma pária no prédio e abandonada pelo seu amante, enfrentaria a maternidade numa solidão que ela mesma tinha construído. Diogo, por sua vez, afundou-se. O apartamento vazio tornou-se a sua prisão. A ausência de Catarina e da vida que tinham era um fantasma que o assombrava em cada divisão silenciosa. Tentou ligar, enviar mensagens, suplicar por uma segunda oportunidade, mas Catarina tinha bloqueado o seu número. A única comunicação que recebia era através dos advogados. Perdeu a concentração no trabalho. O brilho do vendedor estrela apagou-se, e o diretor de vendas de carros de luxo tornou-se na sombra de si mesmo, vendendo agora apenas a imagem de um homem que tinha perdido tudo. 3 semanas depois do acidente, num sábado de manhã soalheiro, a campainha do novo apartamento de Catarina tocou. O seu coração deu um salto, um resquício do antigo medo de que fosse Diogo. Mas quando olhou pelo olho mágico, viu uma figura inesperada. Era Tiago Rodrigues. Hesitou por um momento, depois abriu a porta. Ele parecia mais magro, mais velho, mas havia uma nova e dura resolução no seu olhar. Não sorriu. Desculpa aparecer assim, disse ele, a sua voz baixa. Só precisava de te entregar isto. Estendeu-lhe um envelope. Não era um envelope de carta, mas um daqueles maiores, para documentos. O que é isto? Perguntou ela. É uma cópia do teste de ADN e uma proposta minha e dos meus advogados. Confusa, Catarina convidou-o a entrar. Sentaram-se na pequena sala,
um silêncio desconfortável entre eles. Ela abriu o envelope. Viu o relatório que confirmava a paternidade de Tiago e, por baixo, um documento legal. Era uma proposta de acordo. Tiago oferecia-lhe a totalidade da indemnização que o concessionário de Diogo teria de lhe pagar por danos morais, uma quantia substancial que o seu advogado confiava em conseguir. Em troca, pedia algo que fez com que a respiração de Catarina ficasse suspensa. Pedia a guarda partilhada. Não do seu filho, mas do dela. Não estou a perceber, disse Catarina, o papel a tremer na sua mão. É simples, começou Tiago, olhando não para ela, mas para a janela. O meu filho vai nascer num lar desfeito por culpa do teu ex-marido. O teu filho vai nascer sem um pai presente, pela mesma razão. Não posso consertar o que aconteceu à minha família, mas talvez possa ajudar a consertar o que aconteceu à tua. Finalmente, olhou para ela, e pela primeira vez, ela não viu apenas dor, mas uma determinação feroz. Não quero ser um substituto. Sei que não sou o pai dele, mas posso ser uma figura paterna. Posso ensinar o teu filho a jogar a bola, a ser um homem honesto. Posso estar presente nos aniversários, nas formaturas. Posso dar-lhe um irmão. Os nossos filhos, Catarina, não têm culpa de nada disto. São as únicas vítimas inocentes e estarão unidos para sempre pela história dos seus pais. Talvez, possam crescer juntos. Como uma família diferente, estranha, remendada, mas uma família. Catarina permaneceu em silêncio, o mundo a girar. A proposta era uma loucura, sem precedentes, e ao mesmo tempo fazia um sentido terrível e profundo. Era uma forma de justiça poética que ela nunca poderia ter concebido. Pegar na destruição causada por duas pessoas e, a partir dela, construir algo novo e funcional para as duas crianças que eram o legado inocente daquela traição. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Não digas nada agora, respondeu ele, levantando-se. Pensa nisso. Fala com o teu advogado. A proposta é séria. Não o faço por pena de ti. Faço-o por eles. Ele foi-se embora, deixando Catarina sozinha com o documento e a possibilidade de um futuro que ela nunca imaginou. Uma semana depois, o seu filho nasceu. Um menino saudável, com olhos curiosos e pulmões fortes. No dia em que lhe deram alta, encontrou 2 ramos de flores no seu apartamento. Um, anônimo, com um simples cartão que dizia: "Parabéns pelo nosso filho, perdoa-me." Deitou-o ao lixo sem ler o resto. O outro era um simples arranjo de flores silvestres com um cartão escrito à mão: "Bem-vindo ao mundo, campeão. O teu irmão está ansioso por te conhecer. Com respeito, Tiago." Naquele momento, a segurar o seu filho nos braços, Catarina soube a resposta. Ela não tinha renascido sozinha. Tinha renascido ao lado de um aliado improvável na construção de algo que ninguém poderia prever. A sua vingança não seria ver Diogo sofrer. A sua vingança seria viver. Seria construir uma família tão feliz, tão inesperada e tão completa, que a existência da pessoa que a desfez se tornasse finalmente irrelevante. E tu, o que achaste? Numa escala de 0 a 10, que nota darias? Deixa os teus comentários a dizer de que cidade nos estás a ver e subscreve para seguir as nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.